ambiente verdadeiramente saudável? Eu vou aprofundar aqui um pouco os aspectos emocionais mentais. Obviamente, tem muitos outros aspectos físicos, inclusive, né? Por exemplo, queria destacar aqui a importância disso. A gente tem no trabalho um protetor da saúde mental. Saúde mental, sem o trabalho, é muito abalado também. Então, a importância de olhar para essa pergunta é para tornar o trabalho e o ambiente onde a gente trabalha num protetor do nosso próprio bem-estar e da nossa própria saúde mental. Então, quais são os fatores importantes aqui quando a gente olha para um ambiente de trabalho verdadeiramente saudável, né? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa de políticas institucionais. Eu chamo isso de fatores estruturais, né? É a base, né, de tudo. São políticas, por exemplo, de desconexão, né, respeito do descanso, do tempo livre, ter aí um cuidado, né, com os colaboradores, não esperar que todo mundo seja conectado, disponível 24 horas, 7 dias por semana. Existem várias políticas que conseguem também apoiar nossa saúde mental, nossa logística diária, por exemplo, como flexibilidade de lugar de trabalho, quem puder trabalhar de casa, se quiser, né? Não todo mundo está feliz com isso, mas para muitas pessoas poder trabalhar de casa alivia muito a carga, né? Que a gente tem com todas as outras tarefas e pratos que estamos segurando o tempo inteiro. Flexibilidade de horários também de trabalho. Se isso é possível, também é um grande aliado para o bem-estar dos colaboradores. Existem protocolos de manejo de crise também, por exemplo, emocionais ou outros, que a gente pode elaborar dentro da empresa e que ajudam aí a construir um ambiente onde a gente consegue, né, cuidar de todo mundo. Além desses fatores estruturais, eu também considero muito importante aqui a gestão, principalmente de fatores psicossociais. A gente tem ouvido bastante, né, ultimamente, desses fatores psicossociais conectado com a nova NR1. Então, eu quero abordar brevemente aqui quais são esses fatores que a gente precisa gerenciar para construir esse ambiente saudável, né, que é o aliado da nossa saúde mental. A gente precisa olhar para volume de trabalho e complexidade, e com o olhar, eu quero dizer, precisamos alinhar esses fatores às competências de cada colaborador, para não gerar uma demanda excessiva, né, irrealista. A gente precisa olhar para fatores como a autonomia. A gente sabe que o microgerenciamento aumenta o cortisol, que é aquele hormônio do estresse, e também reduz a produtividade. Então, é ruim para a empresa todo. A gente precisa olhar para reconhecimento, não só financeiro, também o social, feedbacks, né? Valorização da contribuição de cada colaborador e também pelo apoio, né, entre os colegas de trabalho na empresa como um todo, mas também pelo líder, pela liderança em cada time. Isso são alguns fatores psicossociais, né, que contribuem aí para um ambiente legal, para um ambiente onde você gosta de trabalhar e fica produtivo e saudável. E por fim, eu acho que cada ambiente de trabalho que quer se chamar de saudável precisa de oferecer recursos para cada um de nós também pode resolver os aspectos individuais. Porque quando a gente olha para um ambiente de trabalho, obviamente tem uns fatores dentro da organização, da estrutura, da gestão, da cultura, né? Mas tem muitos aspectos também individuais que cada colaborador traz e talvez são questões que precisam ser resolvidas também para poder contribuir para esse ambiente. Então, programas de saúde mental, treinamentos, letramentos, campanhas, canais, grupos de apoio, EAPs, tudo isso serve para construir esse ambiente onde todo mundo está se sentindo à vontade e onde também a saúde mental é considerado como bem-estar e não só, tipo, ausência de doença, ou seja, ausência de afastamentos, né, quando a gente olha para o ambiente de trabalho. Vou pegar esse cenário da NR1, porque ele é muito bom para mostrar, né, o que a fala, o que viver de fato. Então, uma empresa que apenas fala, né, olhando para a NR1 e para o programa de gerenciamento de risco em geral, ela considera isso como uma lista de to-dos, como tipo compras burocráticas para atender aí
para dar um check em cada ponto que precisa ser cumprido. Então, ela contrata uma consultoria para preencher documentos, contrata gente, né, para preencher isso, coloca risco pessoal como algo genérico e guarda esse papel, né, esse mapeamento, essa avaliação anual na gaveta para mostrar no final ao fiscal. É isso. O foco aqui é não ser multada. Não liga muito para, né, de fato, para o bem-estar do colaborador. Uma empresa que vive esse cuidado entende a NRM como uma ferramenta, como uma oportunidade, né, de gestão de produtividade, porque já entendeu que a gestão desses riscos psicossociais vai diretamente impactar de uma forma positiva a produtividade e os resultados da empresa, porque saúde mental, afastamento e tudo isso custa caro. Baixa produtividade também. Então, essa empresa usa o levantamento de riscos para identificar que, por exemplo, o setor de vendas está adoecendo porque a meta é irreal, né? Então, ela entra aí em ação preventiva e altera a meta, o processo de trabalho para manter o talento saudável e produtivo. E a empresa lamenta, né, entre aspas, o comportamento dele nas reuniões, mas o premia no final do ano. Ou seja, a gente cultiva aí um líder muito, muito tóxico. Isso estou vendo bastante hoje ainda, né, nas empresas, um líder muito durão, que só olha para as entregas numéricos e não tem muito jeito, talvez até com as pessoas, mas no final é promovido, por exemplo. Isso destrói qualquer campanha de saúde mental. Quando o líder não é treinado, sensibilizado, letrado com todos os fatores que a gente acabou de abordar, né, que contribuem para um ambiente saudável, e tem esse comportamento tóxico, a saúde mental não vai melhorar dentro da empresa. Ao contrário, quando uma empresa vive esse cuidado, né, o bem-estar geralmente é um resultado principal da liderança. A liderança tem aí um objetivo no scorecard, por exemplo, do gestor. O turnover da equipe é um índice dele fazer o trabalho bem, a satisfação, saúde, né, dos colaboradores também. Reconhecer os sinais, acho algo fundamental para prevenir, né, afastamentos, e a gente sabe que temos mais de 500 mil de pessoas afastadas no mercado de trabalho atualmente, e afastamentos por burnout ou por outros problemas de saúde mental não são tão simples como um afastamento por um braço quebrado, né? Geralmente dura bem mais do que 2, 3 semanas. A reintegração também é bem complexa. E então, o quanto antes a gente consegue ver que alguém está sofrendo, que alguém está numa situação desafiadora, melhor, porque aí a gente consegue corrigir, né, a situação com intervenções muito menos extensas. Então, acho fundamental as empresas oferecer treinamentos e sensibilizações, tanto do time de RH, liderança, mas também do time de saúde, com respeito à saúde mental, porque cada situação específica de saúde mental tem uns sinais gerais, ou sinais específicas, melhor falado. E quando a gente olha para o burnout, a gente geralmente vê, por exemplo, um certo cinismo, um distanciamento, a pessoa, o colaborador que era engajado antes, né, parece meio nem aí, é irônico demais, sarcástico, se distancia aí, tipo, não tá com o coração conectado. A gente sempre percebe uma queda de cognição, isso é um sinal de estresse crônico, né, em geral, e estresse crônico é o fator principal para desenvolver um burnout, quando é ligado ao trabalho. Isso pode ser através de a gente consegue ver isso através de dificuldades com a concentração, né? A pessoa entrega as coisas com erros, com coisas que poderiam ser evitados. Não estou falando dos erros inteligentes,
que precisamos numa cultura de segurança psicológica. Eu estou falando de erros simples aí que acontecem quando a gente não está focado, distraído, cansado também, tem lapsos de memória, erros bobos, né, como eu falei, acontecem com mais frequência. Isso todos são sinais que tem ali do outro lado uma sobrecarga cognitivo. Vemos a gente percebe também algumas alterações de humor, né? Tem o aspecto emocional também, geralmente também quando a gente está estressado por um longo período, até às vezes por um dia, a gente fica mais irritado, né? Mais na flor da pele, chorando com mais facilidade, explodindo com mais facilidade. A regulação emocional da pessoa quando está desenvolvendo um burnout não está indo bem. A primeira coisa que é muito importante como RH é uma análise, quando isso não aconteceu lá na contratação, uma análise de carga e capacidade para cada colaborador. Porque uma demanda alta, per se, não precisa ser um risco psicossocial. Mas quando o volume, né, de entregas ou a complexidade das tarefas ultrapassam as minhas capacidades ou as minhas horas disponíveis para fazer o meu trabalho, aí a gente gera um fator de risco, que é a demanda excessiva. Outro ponto muito importante, também olhando um pouco para a contratação, mas acho que é um monitoramento contínuo também, é o combate a ambiguidades de papéis, ou seja, descrever o melhor possível cada cargo de uma forma clara, inclusive critérios de sucesso. Isso tem que ser muito transparente, ou seja, eu preciso ter clareza absoluta do que está sendo esperado de mim nesse papel, nesse trabalho. Com isso, a gente reduz o fator de risco, que é expectativas não claras. Outro fator que o RH poderia abordar nessa prevenção, né, de burnout, nessa criação de ambientes saudáveis, é construir processos, fluxos de trabalho que garantem uma certa autonomia para o colaborador, porque quando eu não tenho autonomia sobre como fazer, por exemplo, o meu trabalho, e se junta a isso uma alta demanda, não me sinto apoiado pelo meu líder, isso é a receita de bolo do estresse crônico no trabalho padrão. Então, construir aí uma certa autonomia para cada um é uma medida muito importante para reduzir aí o estresse em geral. E no final, também sempre é muito importante mapear e monitorar continuamente alguns fatores de risco, né, e dados relevantes. Como RH, a gente está na fonte, né, de dados como clima, como indicadores de saúde mental, turnover, absenteísmo, sinistralidade. Todos eles são dados que nos indicam, né, se estamos indo bem ou não. E muitas vezes a gente olha para eles só quando já é tarde. Então, monitorar esses indicadores deveria ser algo contínuo, algo que eu faço porque algo que faz parte do meu dia a dia, para sempre ter o termômetro lá. Por exemplo, se um setor tem alto turnover, o problema não é a resiliência das pessoas. Não adianta aí fazer um treinamento de resiliência. Provavelmente é o desenho do cargo, ou a gestão, algum problema com a liderança, com a estrutura da frente, né, do time. Então, prevenir é ajustar o processo antes que as pessoas adoecem. Aí percebendo, tem aí uma insatisfação, tem várias vozes aqui se levantando, preciso aí olhar para a estrutura, para a gestão, para os riscos psicossociais, para não arriscar alguém se afastar no final, né? E outro ponto que eu lembrei agora, né, que sempre é importante incentivar como RH, é o treinamento e o fortalecimento da liderança, porque vocês perceberam, né? Tudo isso, repensar os processos, repensar a demanda, o matching entre um colaborador e a expectativa, né, da função dele, é uma coisa que envolve quase sempre o líder também do time ou da pessoa, né? Então,
precisamos muito a liderança por dentro aqui quando a gente quer construir um ambiente que previne o burnout e protege a saúde mental, o bem-estar dos colaboradores. Tem vários comportamentos que podem nos ajudar. Um ponto muito importante aqui, por exemplo, nas reuniões, garantir que todos falam. E às vezes isso significa puxar ativamente alguém que talvez não falou nada durante 45 minutos, para mostrar assim, nesse espaço eu quero ouvir todo mundo. Isso é uma mensagem muito forte. Outro ponto importante para incentivar esse olhar além dos números que eu mencionei aqui é fazer, por exemplo, check-ins no início da reunião. Estrategicamente reservar os primeiros 10, 15 minutos, talvez, principalmente quando é no início da semana, depois no final de semana, reservar esses primeiros 20% da reunião para conversas não relacionadas ao trabalho. É lá onde a gente cria um vínculo, é lá onde a gente cria o time, essa sensação, né, essa crença coletiva de segurança psicológica. Não é sobre quando a gente fala estrategicamente sobre esse projeto. Outro ponto muito importante, mais para a segurança psicológica, bem-estar, é a escuta ativa. Eu percebo que temos muita dificuldade hoje em dia em, de fato, escutar o outro. O último ponto que eu queria mencionar aqui é aquela famosa cultura do erro. Muitas vezes a gente faz um debriefing tentando achar os culpados, o que deu errado, quem não fez o quê e os porquês, né? Olhando muito para o quem, em vez do o que aconteceu e o que a gente consegue aprender com isso. Então, eu percebo que ainda precisamos fazer aquele shift, olhando para erros ou para coisas que não deram certo, para projetos mal entregues, não olhar para quem era o responsável, mas e também não é olhar demais, obviamente a gente precisa analisar o que não deu certo, mas partir muito rápido depois disso para o que a gente aprendeu, o que a gente vai aprender, o que a gente vai fazer melhor na próxima vez. Então, um líder ou um performer bom não faz nenhum erro. Pelo contrário, quem performa bem faz muitos erros, mas a diferença é ele ou ela aprende, reconhece muito rapidamente, putz, fiz um erro, não tem culpa, não tem vergonha disso e parte pelo aprendizado quase imediatamente. Então, o que eu preciso ajudar? O que eu preciso fazer para isso não acontecer de novo? Então, são algumas dicas. E quando a gente tem essa cultura de erro, tá ok errar, a gente vai tirar não falo de todos os tipos de erro, tá? Mas não é o fim do mundo e a gente carrega esse erro junto como um time, aí a gente também constrói o ambiente onde a pessoa se sente mais autônomo, onde pode agir sem ter que ter a confirmação contínua de cada passo que ela faz do seu líder, da sua líder. E isso vai reduzir o estresse, vai fortalecer a pessoa colaboradora e a empresa em si. A gente não consegue separar corpo e mente, né? É uma coisa só. Quando a gente está mal fisicamente, isso afeta nosso estado mental, emocional, e quando estamos mal emocionalmente, isso até se manifesta, né? Muitas vezes no corpo. Então, a atividade física, como corrida, mas vale qualquer atividade física em geral, depois eu vou contar um pouco mais sobre mim, mas em geral é um aliado gigante da nossa saúde mental. A gente percebeu até em pesquisas clínicas, em muitas pesquisas clínicas no mundo inteiro, que a atividade física é tão potente no tratamento da depressão, por exemplo, quanto a medicação. Isso é porque acontecem várias coisas psicofisiológicas, né? Quando a gente é ativo. O trabalho não é um sprint, é uma maratona. Não adianta eu dar tudo segunda e terça-feira, na quarta estar exausta e não entregar mais nada para o resto da semana. Então, se sentir, né, se conectar com si mesmo, conhecer os seus limites,
é fundamental, e a corrida me ensinou muito com respeito. Hoje em dia, eu vejo que tem uma tendência a uma vida que não quer ter nenhum desconforto, né? Mas isso não é a vida. E quando a gente não treina esse enfrentamento com situações mais complexas, com emoções, conversas desconfortáveis, a gente fica despreparado e muito estressado na hora de uma crise ou de uma situação complicada. Então, é um treino de resiliência, até fisicamente falando. A gente sabe que correndo ou fazendo uma atividade física, o corpo interprete isso como uma microdosagem ou uma dosagem saudável de estresse. É saudável porque tem início, meio e fim. Acabou. Depois se recupera. Mas o corpo consegue entender e lidar e se adaptar a essa sensação de estresse, né? Que você induz ativamente com esse treino. Acho que aqui é importante, né, entender que nosso bem-estar não olha só para o corpo, para a mente, é um estado completo, né, com os pilares físicos, mentais, emocionais, sociais, financeiros até. Então, quando a gente quer realmente agregar, né, contribuir para o bem-estar do colaborador, a gente precisa olhar para todos os fatores. Quando a gente olha para o físico, obviamente, né, a gente precisa incentivar a atividade física. A gente acabou de abordar, né, porque isso é tão importante. Tem um impacto gigante também para os outros pilares. Aqui eu estou falando sobre plataformas, programas de bem-estar, desafios de time. O Well Hub, por exemplo, é uma plataforma que até permite também fazer desafios nos times, de um fitness challenge, de contar os passos até chegar a uma certa meta, né, dentro do time. Tem muitas gamificações que podem incentivar as pessoas a mudar um pouco o estilo de vida e se cuidar melhor. Estou falando aqui também da estrutura, né, ergonomia real, incluindo ao home office. Muitas vezes a gente não sabe como a pessoa trabalha em casa, muitas vezes isso não é saudável. E também aquele incentivo, né, de descanso, de pausas, de tempo off, de férias, né, obrigatórias, isso tudo cuida do físico. Então, como a gente consegue engajar no Wells, a gente tem uma alta adesão. Como a gente faz isso? A gente tenta trazer essa educação sobre saúde mental que muda o olhar no sentido de não enxergar mais saúde mental como apenas a ausência de doenças, ou seja, quando não estou com depressão e quando não estou ansiosa ou quando não tenho alguma outra questão em saúde mental clínica, né? Eu estou bem? Não. Então a gente olha muito além do -10 ao zero, até o zero, né? Isso é, tipo, será a pessoa está sem sintomas clínicos. Mas a gente precisa olhar também do zero até o mais 10, o 10 e mais, até o 100, né? É onde a gente vive bem, não só sobrevive, onde a gente brilha, onde a gente se autorrealiza. Então, acho que a primeira coisa que precisamos fazer aqui para engajar as pessoas é um rebranding do Zen para o performer, né? Tipo, saúde mental não significa só reduzir a ansiedade. Saúde mental significa também gerenciar bem a carga cognitivo, ser um líder eficiente, manter a sua performance durante longos períodos. Então, acho que trazendo esse aspecto positivo, as pessoas falam, peraí, talvez cuidar da minha saúde mental é algo para mim também, porque todo mundo deveria, né, cuidar no final da saúde mental. Do mesmo jeito como a gente cuida da saúde física, né? A gente tenta manter uma alimentação saudável, uma rotina de atividade física. A saúde mental está entrando lá nessa rotina e eu espero que vai ganhar cada vez mais importância.